Me desculpa aí, que agora eu cortou a live, alguém entrou, sabe, chamando. Então, o texto desse estudo é coloque sua fé em ação. 2 Crônicas 21:6. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo é o nosso adversário e vive ao nosso derredor. Desculpa. Ao nosso derredor. Procurando uma oportunidade para nos atacar, certo? Isso significa que, por mais que você ande no caminho do Senhor, por mais que você faça a vontade de Deus, uma hora nós vamos ter que enfrentar o diabo cara a cara, os nossos inimigos cara a cara. Nós não temos como fugir. Então, era justamente isso o que estava acontecendo com o rei Josafá. Vamos falar aqui de uma história de Josafá, certo? Como ele colocou a fé dele em ação. Aqui nessa passagem, apesar dele ser um homem justo e bom, apesar dele ser um homem de Deus, o inimigo havia se levantado contra a vida dele, de Josafá, certo? O que Josafá fez diante dessa situação? Ele colocou a fé dele em ação. E como é que ele fez isso? Como é que nós podemos colocar nossa fé em ação? Primeiro, quando ele venceu o medo. Primeiro precisamos vencer o nosso medo, certo? Seja bem-vinda, minha amada, certo? Sinta-se à vontade em nome de Jesus. Em primeiro lugar, Josafá colocou a fé em ação quando ele venceu o medo, certo? Nos versículos 2 e 3 está escrito assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tomar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Olha, só o que a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 2, está escrito que uma multidão de inimigos, certo? Estava vindo do mar, da Síria, em direção ao povo de Deus. E no versículo 3, continua dizendo que por causa disso, o rei Josafá teve medo, certo? E eu quero te dizer que a estratégia de Satanás é nos derrotar, é nos impor medo, certo? Nos colocar medo, certo? É nos colocar medo e não mudar. Tudo que ele faz é para gerar medo em nós, na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas. Tudo que ele faz é para amedrontar você, certo? E sabe por quê? Porque ele sabe que o medo tem poder de paralisar as pessoas. Satanás, ele sabe que o medo pode te paralisar diante de qualquer situação. Seja bem-vindo, meus amados. Porque, então, ele disse assim, e sabe, que o medo tem o poder. O medo em si não é o problema. Muitos homens de Deus, na Bíblia, tiveram medo. O grande problema é quando esse medo consegue nos paralisar, como eu falei. Seja bem-vinda, minha mãe. Então, quando esse medo consegue nos paralisar, consegue nos impedir de avançar, certo? Consegue de impedir de chegar perto de Deus, de fazer a vontade de Deus, entendeu? Você já parou para pensar o tanto de coisa que você deixou de fazer por causa do medo que você teve na sua vida, porque o medo te paralisou? Então, quantas pessoas que poderia ter sido salva com a pregação do Evangelho e você não fez isso com medo de recusarem você, por vergonha de falar do amor de Deus para alguém, porque tem muita gente que fica mangando da gente, eu sei disso, certo? E chama nós de louco, nós somos taxados de louco, não é verdade? Então, quantos negócios você poderia ter começado, mas não começou porque teve medo de não dar certo, não é verdade? E quantos projetos que era de Deus para a sua vida, mas que nunca saíram do papel, porque você teve medo de sair da sua zona de conforto. Se você tiver cuidado, se você não tiver cuidado, o medo pode controlar completamente a sua vida, ele pode te controlar, ele pode te destruir, certo? Mas sabe o que é melhor de tudo isso?
nessa história é que mesmo diante de um desafio tão grande como o coração cheio de medo, o rei Josafá se posicionou e foi Josafá mesmo com medo, certo? Seja bem-vindo, meus amados, em nome de Jesus. Muito obrigada. O rei Josafá, mesmo com medo, diante dessa tão grande multidão que vinha para destruí-los, ele foi para a guerra, certo? Ele não deixou que o medo paralisasse. Existe uma semelhança e uma diferença entre a pessoa de sucesso e as que não têm sucesso, certo? A semelhança é que ambas têm medo e a diferença é que as de sucesso não paralisam, certo? Pelo medo. E ele toma uma atitude, essas pessoas tomam uma atitude, elas não ficam em cima do muro, independente do que estiverem sentindo. Então, porque Deus, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 1,7, ele diz, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de temor e de moderação. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Segundo, quando agimos de acordo com a nossa fé. Em segundo lugar, nós colocamos a nossa fé em ação. Ou seja, mas como eu posso colocar a minha fé em ação? Então, em ação, quando nós agimos de acordo com a nossa fé, no começo, ao receber a notícia, prestação ruim, o rei Josafá não sabia ao certo o que fazer, não é verdade? Diante daquela situação, ele sentiu impotente, certo? Completamente limitado, porque nós somos limitados, não é verdade? E sem recursos diante dos inimigos, ele tinha poucos soldados. Então a Bíblia diz que ele todo o povo de Judá e Jerusalém começaram a jejuar e a orar, buscando uma solução em Deus, porque somente em Deus nós achamos a solução para os nossos problemas. Louvado. Somente em Deus nós achamos a solução para os nossos problemas. Minutinho, meu amado, para os nossos problemas. Então, a jejuar e a orar, buscando uma solução em Deus. E é isso que está escrito no versículo 4, certo? De Crônica. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Porque eles agiram dessa maneira, porque foi que eles decidiram orar e jejuar e buscar a Deus, porque a fé deles já estava no Senhor e não no homem aqui da terra, louvado seja o nome do Senhor, porque eles acreditavam que o Senhor poderia resolver o problema deles. E tem mais, se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus respondeu à oração do povo dizendo, nos versículos 15 e 16, assim, e disse, dai ouvido todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz ao Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa destas grandes multidões, pois a peleja não é vossa, certo? A peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã, ele diz, amanhã entregarei os teus inimigos nas tuas mãos, louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindo, Abdu, louvado seja o nome do Senhor. Ele entregará os inimigos nas tuas mãos. Então eu quero te dizer que mesmo diante das piores circunstâncias, você pode resolver o seu problema. Não tenha medo, certo? Quando estiver de frente de uma dificuldade grande, da morte, de doença, de um trabalho, de uma escola, certo? Não tenha medo. Somente creia em Deus, creia em Alá, somente nele e mais ninguém. Creia, ore, certo? Jejue e coloque sua fé em ação, certo? Entregue para Deus, porque a peleja não é sua, não é minha, a peleja é de Deus. Se você continuar a agir dessa maneira, você verá a glória de Deus na sua vida, eu tenho certeza absoluta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todo o povo de Jerusalém, certo? O povo de Judá, eles passaram a orar e jejuar. Mas antes disso, eles cantando louvor. Quem foram os soldados que Josué mandou para a guerra, certo? Josafá mandou para a guerra. Ele mandou
os cantores, porque eles estavam louvando o Senhor, certo? Eles iam louvando ao Senhor, porque Deus se agrada do louvor. O louvor sobe as narinas de Deus, o cheiro do louvor. Então, quando você canta, você abala o inferno, você quebra as cadeias, certo? Você quebra corrente, você abre portas, certo? Aquilo que está fechado na sua vida se abre, aquilo que está dando errado começa a dar certo.